Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma retomada de conteúdos e trabalhar aqui com vocês alguns temas que foram trabalhados na prova. Então, pegue o material de vocês, acompanhe comigo aqui, para que a gente possa fazer a correção da prova. Então, o tema que nós trabalhamos, um dos primeiros, foi a questão ali do olhar filosófico. O que que ele nos apresenta? É o olhar filosófico marcado por algumas características mais específicas. Aí eu coloco aqui, por exemplo, a curiosidade e a admiração diante do mundo. Essa é uma das características do olhar filosófico. Portanto, a letra A é verdadeira. Por que que as outras não são verdadeiras? A necessidade de contar com o apoio de instrumentos científicos, não há necessidade para esse olhar curioso, né? Olhar filosófico. A atenção voltada apenas para o que ainda não é conhecido. Apenas também não é apenas, tem mais outras coisas, né? A busca de um único ponto de vista sobre o que é observado. Não, esse olhar filosófico, ele abrange mais, é um olhar mais aberto, né? Segunda questão. Quando nós falamos aqui na segunda questão, a filosofia tem uma ferramenta especial para ajudar as pessoas a compreender melhor o mundo que experimentam pelos sentidos. Essa ferramenta se chama a ferramenta que nós utilizamos na filosofia, que é muito importante, é a pergunta. Por que a pergunta? Porque a pergunta nos leva a uma resposta correta sobre aquilo que nós sabemos. Segunda questão, ela fala ainda sobre essa relação que nós temos com uma pergunta bem elaborada, nos dá uma resposta bem elaborada. A certeza. Na filosofia, nós não trabalhamos com a certeza, mas trabalhamos com a pergunta para relembrar ou trazer as dúvidas que nos cercam. Resposta. A resposta não é tão interessante quanto uma pergunta, porque uma pergunta bem elaborada nos leva a uma grande questão. Então, a filosofia ela está relacionada exatamente aqui com a letra B, a pergunta. Na número 3, quando tentamos explicar algo que não sabemos exatamente o que é, nós criamos algumas questões importantes que nós trabalhamos lá nas aulas anteriores. Dúvidas? Não necessariamente. Quando a gente vai buscar explicar alguma coisa, nós não criamos dúvidas. Pelo contrário. Os conceitos? Também a gente não cria os conceitos, mas a gente elabora algumas hipóteses. Letra C é correta. Porque nem sempre, quando nós tentamos explicar alguma coisa, nós temos certeza. Nós vamos criando hipóteses para chegar à certeza ou para chegar à verdade. Questão número 4. De qual filósofo é essa afirmação? Um sonho é a realização simbólica de um desejo. É importante essa questão. Que o filósofo que trata esse tema do sonho como um símbolo de um desejo é o filósofo Sigmund Freud. Esse é o filósofo que trata sobre as questões do sonho como a realização do desejo. René Descartes é o penso logo existo, Platão fala dos dois mundos, sensível e inteligível, o Aristóteles vai falar sobre a questão do empirismo, a questão da prática, a questão da relação com as coisas do mundo e a nossa realidade. Portanto, letra D. A questão número 5. Vamos falar um pouco sobre a questão da imaginação. Como que ela se revela? Portanto, como um conjunto de janelas se abrindo das janelas que são os nossos. Nessa questão aqui é importante a gente observar que essa imaginação ela se abre para os olhares, letra A, correta. Por que não é a letra B? Porque ela não abre para os inimigos. Letra C não abre para os pesadelos, não abre para o trabalho em si, mas ela abre para os olhares. Imaginação se abre para os olhares. E a letra C, então? A letra C, então, é para os pesadelos. Capaz que vai abrir para os pesadelos, né? A nossa imaginação ela se abre para os olhares. Vamos para a letra C, letra 6, a questão número 6. A questão número 6, ela fala, então, sobre a questão da
como utilizar argumentos, identificar pressupostos, definir critérios. Essa habilidade pode ser aplicada a diferentes áreas do conhecimento. Pensamento histórico, científico, matemático. Quanto a esse saber, vocês vão colocar lá a alternativa correta dessas habilidades. Então, estabelecer relações é o mesmo que se admirar diante do mundo? Não, não. Não é essas relações, não é admirar diante do mundo. A filosofia, então. Em filosofia, é importante estabelecer relações entre conceitos para compreendê-los por meio da ligação demonstrada entre eles. Por meio de ligação demonstrada entre eles, no sentido da relação e dos conceitos, né? Essa relação que a filosofia nos permite. E lembra que lá na aula nós falamos sobre que a filosofia estabelece relação entre conceitos, tem que estar interligado. Até eu coloquei ali um quebra-cabeça que vocês precisam conectar um ao outro para que isso possa ser verdadeiro. Lá na letra C, ela fala que o diálogo filosófico estabelece relações e é o mesmo que manifestar uma opinião. Não necessariamente. Em um diálogo filosófico, relacionar é apresentar os argumentos que sustentam uma conclusão? Não. Então, a letra D é a letra correta. Vamos lá, então, para a número 7. Durante uma aula de filosofia, Clara sacode uma caixa misteriosa na frente dos seus colegas e pede que eles tentem adivinhar o que pode haver ali dentro. Essa questão aqui vai nos levar a um texto falando sobre a questão de um colega, falando mais sobre outras relações. E aí vem a pergunta: é correto afirmar que na elaboração dessa resposta, Lucas explicou um critério? Não, não está explicando um critério. Ele desenvolveu uma negação? Também ele não está fazendo aqui uma negação. Mas ele elaborou uma hipótese para a questão apresentada, que poderia ser ou poderia não ser, mas ele levantou uma hipótese. Estabeleceu uma confusão? Claro que não foi uma confusão que ele estabeleceu, mas ele levantou algumas hipóteses para chegar a essa conclusão. Vamos para a número 8. A número 8 nos afirma o seguinte: qual filósofo afirmou que a imaginação funciona como uma capacidade especial de formar imagens em nosso cérebro, conforme aquilo que nos afeta por meio dos sentidos? Qual filósofo afirmou essa questão? O Platão não falou sobre isso, porque ele fala sobre a questão do mundo das ideias. Pitágoras é o filósofo que trata sobre a questão dos números, né? O Aristóteles sobre a questão da realidade. Então ficou o filósofo René Descartes, penso logo existo, que fala sobre essa relação da racionalidade. E a número 9, ela nos apresenta uma questão aqui importante sobre o século XIX, que é um filósofo da atualidade, que trouxe algumas questões aqui referente à ideia dos sonhos, da imaginação, e ele escreve uma obra importante. Era do Gelo? Não, era do Gelo não. A República é do Platão. A mitologia, o mito da caverna é do Platão. Logo, nos resta compreender que a obra desse filósofo é a interpretação dos sonhos. Letra A. E a número 10, então, é a última questão que nós estamos chegando aqui, e ela fala sobre um texto importante que trabalhar esse texto lá no ensino infantil, às vezes no ensino fundamental 1, algumas obras do Golfinho ou do Sopo, e ele fala sobre a questão da imaginação que a gente tem que desenvolver. E aí ele apresenta um texto, e nesse texto vocês precisam fazer a leitura para compreender, então, que relação ela estabelece com o poema e a imaginação, né?
E essa afirmativa ela é correta ou é incorreta? Então, a primeira questão fala, a imaginação está ligada à memória, por isso ela não cria novas imagens, apenas relembra em forma de imagens aquilo que já foi visto. Não, a imaginação ela vai muito mais além, é uma questão que nos faz abrir para os horizontes, né? E não é isso que ele está falando ali. A imaginação cria coisas belas, envolventes, como mostra o poema, mas também pode criar coisas ruins e assustadoras. Essa é correta, que é o texto que está nos apresentando para essas duas relações da nossa imaginação. Ok? E aí a negação das outras atividades, elas nos remete, então, vamos lá, voltar à questão, número 10, ela nos remete aqui a uma relação com a filosofia. Então, no campo da filosofia, a imaginação é utilizada apenas para elaborar textos que devem ser coerentes, lógico, constituídos de bons argumentos. Não, a imaginação na filosofia também está para nos abrir os horizontes, não é só para criar critérios lógicos, né? A imaginação não é um tipo de pensamento ligado à capacidade da criação, por isso não é um importante recurso da filosofia. Pelo contrário, ela é um recurso importante da filosofia também, que é essa capacidade da imaginação de criar coisas. Mas ela está ligada à filosofia e que não é apenas um saber, certo? Pessoal, ficamos por aqui hoje. Peço que vocês tomem algumas anotações importantes para a próxima aula. Nós retomaremos a esse tema se alguém de vocês não conseguir atingir uma nota boa. Até a próxima aula.